uma boa tarde para você. Está começando ao vivaço o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta quarta-feira até as 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o amigão da galera, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte. Você falou que eu sou amigão da galera, sou amigo dos medalhistas olímpicos e de técnicos de futebol também. Que beleza, que beleza. E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lorenzo. Lorenzo, que é o mascotinho do Hora do Esporte. Luiz, hoje é meio diferente aqui, o soquinho mais curtinho. Aê, nosso soquinho maroto de toda segunda, quarta e sexta. O Luizão que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa, o nosso Hora do Esporte. Santista fanático, vai cair o Santos, hein, Luizão? Vai não? Não vai, né? Aqui você fala que não, né? Mas lá na redação você fala que vai. Que beleza. Muito bem. A gente começa a Hora do Esporte de hoje falando da nossa Águia do Vale, que segue se preparando na montagem do elenco para a disputa a partir do dia 15 do mês que vem da Copa Paulista. E para falar sobre os assuntos da nossa Águia do Vale, a gente tem o prazer de receber aqui no estúdio do Hora o técnico do São José, o Marcelo Marelli, está com a gente. Marcelo, boa tarde. Prazer te receber aqui no Hora do Esporte. Boa tarde, Vieira. Boa tarde, Bruno. Prazer estar aqui. À disposição aí. Marcelo, já está ambientado aqui a São José dos Campos, chegou recentemente, já está comandando os primeiros treinos. Está gostando da cidade? Sim, ambientado, né? Não tem muito tempo para aproveitar a cidade, né? Praticamente treino o dia todo, ainda no final de montagem de elenco, então ambientando bem, a cidade muito boa aí. Marcelo, você já falou isso na sua apresentação oficial, mas aqui no Hora do Esporte você ainda não falou diretamente, né, presencialmente, ao vivo. Queria que você falasse um pouquinho da sua rodagem do futebol. Você é ex-técnico do Sertãozinho, campeão da Série 3, considerado o melhor treinador. Enfim, antes do Sertãozinho, lá atrás, categorias de base, qual que é a carreira do Marcelo, que eu sei que é extensa. Então, comecei em 2005 no Flamengo, no Rio de Janeiro, né, sou carioca, através de um estágio, e aí fiquei 5 anos no Flamengo, passando por várias categorias ali na base. Depois no CFZ no Rio, no Zico, né? Também minha primeira experiência no profissional foi lá em 2011. Aí vim para São Paulo a primeira vez trabalhar no Corinthians, fiquei de 2012 a 2017, também passando por várias categorias. Aí comecei a rodar um pouquinho ali no interior de São Paulo, Atibaia. Retornei ao Flamengo de Guarulhos, que havia parceria com o Corinthians, para fazer a primeira Bezinha em 2018, até na ocasião enfrentei o São José por 6 vezes naquele ano. Fui para Palmas, no Tocantins, um convite para fazer Copa do Brasil e Série D, mas assim, realmente é bem diferente o futebol de lá, é um futebol bem iniciante, em relação principalmente à estrutura. Aí voltei para a base na Ponte Preta, aí começou a pandemia, voltei para o Rio de Janeiro para morar no Rio, aí recebi um convite para trabalhar no Sub-20 do Bangu. A gente fez um grande Sub-20 lá, chegamos em 2 semifinais de turno lá, que o Bangu nunca tinha chego. E aí recebi o convite para fazer o profissional, a primeira divisão do Carioca de 2021. Fizemos ali com um pouquinho de dificuldade, né? O Bangu financeiramente com muita dificuldade, que até hoje caiu para a segunda divisão esse ano o Bangu, que já vem se arrastando aí com essa dificuldade financeira. Aí volto para São Paulo para fazer a Bezinha de 2022 pelo Flamengo de Guarulhos, 21 e 22 pelo Flamengo de Guarulhos. Um ano que a gente perde o acesso para o Grêmio Prudente em 22, perde o acesso em 23 no Taquaritinga já para o Catanduva, fica no Taquaritinga em 24 para fazer Série A4 e Copa Paulista. A gente faz uma grande Copa Paulista em 2024, né? A gente beira uma semifinal ali, perde num jogo para o União São João nos pênaltis que a gente tinha toda a possibilidade de passar. E aí recebe o convite para o Sertãozinho para fazer a Série A3 aí, consegue o acesso, o título e agora aqui no São José. Uma perguntinha fora do escopo, mas já que você citou, você trabalhou lá no CFZ com o Zico. Como é que é trabalhar com um cara que é uma referência mundial do futebol e até onde a gente sabe, a gente aqui como espectador, é um cara, tá lá em cima, na prateleira de cima do futebol, um ídolo mundial. Como é que é trabalhar com um cara desse num projeto que é totalmente idealizado por ele? Então, infelizmente, o clube já tinha sido terceirizado, né? Ele não tocava mais o clube, era uma empresa, mas ele estava lá sempre, né? Ele era um cara que estava, não diariamente, mas semanalmente ele estava lá, enfim, acompanhava bastante. Acho que o principal é você ver um cara do tamanho que é o Zico, com a humildade que ele é no dia a dia, né? Como ele trata todo mundo, com a simplicidade. Então, isso aí acho que foi o melhor do convívio ali com ele. Maravilha. Brunão, Marcelo Marelli está com a gente. Marcelo, você
falou um pouquinho do seu currículo, de como você chegou no Flamengo, enfim. Você chegou a fazer categoria de base, jogar mesmo, ou foi a questão do estudo mesmo para você chegar como técnico? Então, eu tentei categoria de base, né? Mas assim, a base antigamente, até peneira era muito desorganizado, era peneirão, aquele peneirão antigo, né? Que você treinava, ficava 2 horas para treinar 10 minutos. Então tentei, tive algumas experiências na base, e aí assim, eu sempre fui um cara muito competitivo, muito com uma cobrança comigo mesmo muito grande, assim. Aí não aceitava muito, enfim, esse processo todo, eu resolvi ir por outro caminho de estudar realmente. Primeiro fiz administração de empresa até, né? Porque educação física antigamente tinha um certo preconceito, né? Familiar principalmente, que o cara não vai trabalhar, não vai ganhar dinheiro. Eu comecei a fazer administração, passei em faculdade federal, comecei a fazer, mas não era realmente o caminho que eu vislumbrava para aquilo que eu queria da vida. E aí voltei atrás, comecei a fazer educação física e logo no segundo semestre ali de educação física já consegui um estágio no Flamengo. Marcelo, como é que foi o primeiro contato que você teve em relação à possibilidade de você vir para São José? Se você puder falar, quem que te ligou, como é que foi essa conversa e como é que foram os trâmites até bater o martelo e falar, vou para São José? Então, quando acabou a Série 3 no Sertãozinho, né, eu recebi alguns convites, né, de alguns clubes ali, vim até conversando com alguns clubes que vão jogar Copa Paulista, alguns clubes fora do estado. E aí, assim, entrou o São José, sei lá, na segunda semana ali que eu já estava em casa, e veio o São José, assim, a prioridade realmente foi o São José, né, a gente sabe do trabalho que vem sendo feito aqui no clube, da profissionalização que vem sendo feita no clube. E aí o Sid Clay, que foi o Sid Clay Menezes que entrou em contato comigo, o primeiro contato foi ele. A gente conversou umas 2 vezes ali, conversei com o Bruno também, né, Bruno Constantino, e aí a gente conseguiu chegar num acordo aí, assim, como eu falei, quando apareceu o São José, assim, não pensei 2 vezes em aceitar, porque a gente sabe da grandeza do clube, do tamanho do clube, e principalmente do tamanho do projeto do que o clube tem daqui para frente. E foi fácil a negociação? Você está de um lado e o São José está do outro. Eu sei que tem questões financeiras, questão de estrutura, você tem que avaliar a moradia, um monte de... Quem vem para você comandar, óbvio, a gente sabe tudo isso. De certa maneira, para você, analisando, foi uma negociação até que tranquila? Como é que você avalia isso? Não, muito fácil, porque principalmente assim, nós profissionais a gente quer trabalhar em clube que oferece estrutura, condição para a gente trabalhar. A gente sabe que vai ter um bom elenco, a gente sabe que vai ter um grupo bom, a gente sabe que a questão financeira é cumprida rigorosamente, né? A gente pensa muito não só na gente, mas nos atletas, no dia a dia. Eu já trabalhei em lugares, como eu falei anteriormente, que não cumpriram financeiramente aquilo que era acordado, e aí o ambiente se torna muito ruim, e para mim, assim, prioritariamente o meu trabalho, eu preciso de ambiente bom, criar um ambiente bom, um dia a dia bom. Então, assim, eu sei que isso aqui eu ia ter tranquilidade, ia ter uma boa condição de trabalho, estrutura física, estrutura de pessoas, então, assim, eu não pensei 2 vezes realmente em aceitar o São José. Brunão? E como é que é a diferença do desafio, né, de você chegar num sertãozinho para subir, para conseguir o acesso, e agora, num outro momento seu da carreira, que você talvez até consolidado de ter esse troféu, né, esse marco de ser o melhor técnico da Série 3, para um desafio como o São José? Qual que é a diferença de peso de um de outro? Então, para nós, assim, todo desafio que a gente recebe é um desafio importante, a gente encara sempre da maneira igual, profissional. O Sertãozinho buscava um acesso há muito tempo. Eu, pessoalmente, já buscava um acesso desde 2018, né, que eu bati na trave em 2018, 2023, 2022 e 2023. Então, eu buscava um acesso, um título, porque a gente sabe que para o profissional ter um acesso, ter um título é uma chancela diferente, as pessoas olham, o mercado olha você de forma diferente. Então, o Sertãozinho foi muito importante para mim. Certamente o trabalho no Sertãozinho que me fez chegar aqui no São José. Mas, no geral, assim, como eu falei, a gente encara todos os desafios da melhor forma possível, como o mais profissional possível. A gente sabe que o desafio do São José é grande, né? Pela torcida que tem, pela cobrança que tem. É um clube que busca voltar a jogar competições nacionais. O projeto do clube inclui o clube ter um calendário cheio, e a Copa Paulista é o primeiro objetivo nosso, que é esse. E depois a Série A2, que também é o objetivo do clube maior, a gente sabe que é voltar para a Série A1, estar jogando a primeira divisão. E acho que um clube do tamanho de São José, com a história de São José, tem que estar jogando primeira divisão. E tenho certeza que com o projeto do jeito que é, o clube em breve vai estar voltando à primeira divisão. Muito bem. O Marcelo Marelli vai continuar com a gente aqui no segundo bloco do programa. A gente vai fazer uma rápida pausa. A gente volta já já com o Marcelo Marelli, técnico do São José, aqui no Hora do Esporte. Não sai daí, já voltamos.
Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte, recebendo o técnico da Águia do Vale, o Marcelo Marelli. O Celso Gomes mandou, então nós vamos falar agora da preparação da Águia do Vale. O Celso Gomes está aqui, só buzinando, que beleza. Grande Celso Gomes, um abraço. O Celso Gomes faz um trabalho maravilhoso na comunicação do São José. Mudou a estrutura de comunicação do São José, assim como a Águia do Vale também está mudando para o lado bom da coisa, se estruturando muito bem. E como disse o Marcelo no final do bloco passado, é uma questão de tempo para o São José chegar à primeira divisão. Se será nas mãos dele ou não, o tempo vai dizer. Mas que vai chegar, vai com o trabalho que está sendo feito, um trabalho muito grande aí nos bastidores. Marcelo Marelli, quero saber de você. Pré-temporada da Águia do Vale, você chegou há pouco tempo aí, jogadores estão chegando. Qual que é a avaliação que você faz dessa pré-temporada da Águia do Vale até aqui, faltando um pouco mais de um mês praticamente para a estreia no Clássico contra o Taubaté? Até agora muito satisfatório. A gente tem um grupo de atletas ali extremamente dedicados a entender aquilo que a gente quer, a trabalhar da maneira que a gente quer. Então, a gente está muito satisfeito realmente com o grupo de atletas que a gente tem. A gente deve chegar mais 2 ou 3 atletas aí para finalizar a montagem do elenco aí. Mas tem sido muito bom. Hoje foi a 13ª sessão de treino com bola. Então, assim, para 13 treinos já, os caras já estão entendendo bem aquilo que a gente quer. A gente já... enfim, fez até um treino hoje contra o Sub-20 bem rápido ali, só para realmente abrir um pouco mais o campo, e a gente já viu alguns comportamentos, alguns conceitos dentro daquilo que a gente quer implantar na equipe. Brunão? Como é que a gente sempre fala, né, que a Copa Paulista é um torneio mais deficitário, enfim, né, talvez o nível de jogadores seja que disputa a 4, a 3 até. Como é que você vê o São José em comparação a outros times do que você já sabe mais ou menos? Tem poucos times, né, que abriram até agora as contratações. A gente viu mais Grêmio Prudente, está começando a abrir, Noroeste. A gente sabe que a Primavera manteve uma boa base do time que subiu para a Série 1, então vem forte. A gente está certamente no primeiro escalão ali de montagem, de elenco. A gente está montando um elenco muito forte, tem 8 remanescentes da Série A2, né, então... Só essa base aí já mostra que o São José vem realmente para buscar o título, o objetivo do clube é o título, então a gente está muito satisfeito realmente com o elenco que a gente está montando até agora. Marcelo, olhando, né, você falou que alguns clubes já começaram a mostrar suas novas contratações, mas olhando de um modo geral, o São José me parece estar pelo menos uns 2, 3 passos à frente das outras equipes em termos de contratações. Não vou nem entrar no mérito da questão da qualidade técnica, porque isso daí a gente vai ver com a bola rolando, mas... pelo menos de anúncio, de elenco, um esboço. Se você precisar botar hoje um time com 11 titulares e meia dúzia de reserva, você consegue. Se vai dar resultado ou não, são outros 500. Mas você consegue. Outros clubes que, inclusive, você vai enfrentar, o Taubaté, por exemplo, em termos de contratação, não sei se já estão treinando lá, mas em termos de contratação, não foi anunciado ainda. Esse passo a mais, 1 ou 2 passos a mais em relação aos outros, te dá uma certa tranquilidade no sentido de que, a gente está trabalhando, está fazendo a coisa certa e se vai dar certo lá na frente, só Deus vai dizer. Então, acho que cada clube adota a estratégia que acha correta em relação principalmente a anúncio de atleta, né? Acredito que a maioria dos clubes já deve estar treinando ou iniciou essa semana a questão dos treinamentos. Assim, a nossa preocupação realmente é com a gente, né? A gente não pode ficar... principalmente nesse momento agora, preocupado como está a montagem, como está a pré-temporada das outras equipes. O nosso foco realmente está realmente no São José ali, de fazer uma boa pré-temporada ali para que a gente esteja preparado para o primeiro jogo da competição, que a gente sabe que é um jogo já um pouco mais, emocionalmente, um jogo mais pesado. Inclusive, a gente vai abordar sobre isso. Como é que você avalia um campeonato começar, independente de qual seja, mas a Federação Paulista sabe, né, que São José e Taubaté tem uma rivalidade muito grande. Já começar logo de cara São José e Taubaté num campeonato que a gente sabe que a primeira rodada não dá para você tirar nada. Se você ganhar ou perder... do tempo de preparação também é muito curto, né? Também, desde que exato. você foi apresentado até a coisa, dá um mês, um pouquinho mais de um mês. Isso. Né? Como é que você avalia isso? Então, eu acho positivo no sentido de a gente consegue ter uma mobilização maior de torcida, né? Talvez na primeira rodada o campeonato iniciando, talvez iniciasse um pouco mais frio ali. Acho que já inicia quente nessa parte de torcida. Acho que até para a gente mobilizar o elenco, acho que é interessante ter um clássico, né? A gente já está começando a falar sobre isso, para os atletas entenderem realmente a dimensão que é, principalmente para a cidade, para a nossa torcida, o jogo contra o Taubaté. Então, acho que essa parte é interessante, né? Obviamente que se a gente inicia com uma vitória contra o Taubaté, acho que melhor ainda, que o caminho fica um pouco mais tranquilo, a gente tem um pouco mais de tranquilidade para trabalhar.
Você sabe que nesse primeiro jogo aí, São José e Taubaté, no mínimo 5 mil pessoas do Martins Pereira estarão lá. Se você ganhar, você vai virar o Ancelotti. Agora, se você perder, 5 mil buzinando na sua orelha. Como é que você lida com isso? Ah, faz parte, a gente sabe disso, a gente tem a total noção disso já. Até pedi pro pessoal do marketing mandaram ontem o documentário do time, mandaram os bastidores do jogo contra o Taubaté, para a gente também já olhar. A gente vai fazer uma edição para passar para os atletas também, que eu acho que é importante. Dentro desse projeto nosso aí, da ideia do clube, é trazer atletas que entendam um pouco como é o São José, o atleta não pode vir para cá só para passar por aqui. A gente vai tentar criar uma identidade desses atletas com o São José, com a cidade, com a torcida, né? Porque eu acho que é importante, uma equipe de massa como é o São José, a gente tem que criar essa identidade. O cara não pode vir para cá só para jogar mais 6 meses e ir embora, enfim. A gente quer realmente criar um mínimo de um laço de atletas, de comissão com a torcida. E acho que a melhor forma de fazer isso é representar bem dentro do campo, dentro daquilo que é a tradição do clube. Uma equipe aguerrida, uma equipe agressiva. A gente está buscando, desde o início, já fomentar isso daí. Muito bem. Brunão? Pensei que você ia falar agora da contratação, mas tudo bem. Sobre o tempo, né, de preparação, enfim, é um tempo para você bom? Ou, lógico, acho que desse mais um tempinho para você trabalhar melhor, enfim. Como é que, você falou um pouquinho do clássico, né? Como é que vai chegar para esse clássico? Você vai meio que, o time vai se montando no decorrer do campeonato, ou até a estreia você já vai ter um bom esboço do que você quer? Acho que é um tempo razoável. São 6 semanas que a gente vai ter de preparação, semanas cheias de preparação, né? É um tempo razoável, obviamente não é o ideal, se tivessem mais 2 semanas ali, seria um tempo já um pouquinho melhor, 2 meses de preparação, mas assim, é um tempo bom, né? Não é um tempo ruim, não. Assim, a gente espera já ter no primeiro jogo uma equipe organizada, uma equipe que sabe se defender, sabe se atacar dentro daquilo que a gente está trabalhando na equipe. Então, o principal é que a gente tem uma equipe organizada, que entra em campo sabendo o que tem que fazer. Na primeira rodada, realmente, a gente tem um pouco mais de dificuldade em relação à estratégia, por não ter tanta informação, né, do adversário. A gente vai tentar buscar de algumas maneiras aí, mas, enfim, a gente tentar montar uma equipe realmente que seja organizada dentro de campo e saiba o que vai fazer dentro de campo. Muito bem. Vamos falar de elenco do São José. O São José anunciou hoje pela manhã, estava faltando zagueiro no elenco do São José, tinha 16, acho que atletas confirmados. Hoje de manhã anunciou mais um. São José, esse aí que você está na tela aí, ó. Gustavo Brandão, 24 anos, 1,90 m de altura, tem a minha altura. Só que ele é magro, né? A diferença. Né? Ele é sertãozinho, campeão da Copa Paulista do ano passado com o Monte Azul, vice-campeão da Série A4 pelo Rio Branco e artilheiro, o cara é zagueiro artilheiro. E aliás, tem golaço que ele fez lá, puxando da perna direita para a esquerda, metendo no ângulo. O rapaz é fazedor de gol. Chegou o Gustavo. E chegou mais um também. E o Marcelo Maré que vai anunciar. Quem que chegou agora, Marcelo Maré? Agora, anunciado agora há pouquinho. Foi anunciado o João Igor, né? Um volante, meio, ele faz as 3 funções de meio campo ali. Um jogador que tem um histórico muito bom ali de carreira. Santos, Sport Recife, Série B de Brasileiro, Chapecoense, enfim. Estava na Campinense agora jogando a primeira divisão do Paraibano no primeiro semestre e está se juntando a nós aí para reforçar o nosso elenco. Marcelo, como é que você avalia o elenco do São José até agora? Uma mescla de jogadores experientes, remanescentes da última Série A2, jogadores experientes como chegou agora, enfim, como é que você avalia esse elenco até agora? Eu acho que é isso, exatamente isso, é uma mescla, né, de jogadores jovens com jogadores mais experientes. Eu acho que nos últimos campeonatos, se a gente pegar os times que vêm tendo acesso, times que vêm sendo campeões, é exatamente isso, é mescla, né, de juventude com experiência. Mas mesmo os jogadores mais experientes que a gente tem no elenco são jogadores que fisicamente estão, né, muito bem ali, estão competindo de igual para igual com todos, e acho que é isso. A gente está realmente feliz mesmo com o equilíbrio que a gente vem montando no elenco ali. Jogadores de qualidade, né, a minha maneira de pensar jogo, de ver jogo, a gente precisa de jogadores de qualidade, uma equipe que vai tentar construir, então o Gustavo Brandão, que está chegando, o zagueiro estava comigo agora no Sertãozinho, é ambidestro, tem muita facilidade de jogar, muito bom no jogo aéreo, faz bastante gol, né, então a gente está bem satisfeito. Marcelo, para a gente fechar, a gente só tem mais 30 segundos. O torcedor já te reconheceu na rua, já te parou na rua para dar aquela... Ó, professor, tá de olho lá, hein? Como é que tá? Ou ainda não? Tá passando despercebido? Não, por enquanto estou passando despercebido. Até agora não aconteceu nada de abordagem, mas, enfim, a hora que acontecer, o torcedor vai ser muito bem recebido também. A gente vai
trocar uma ideia boa com o torcedor aí. Maravilha. Marcelo, queria ficar mais 2 horas aqui contigo, mas o nosso tempo é curto. Quero agradecer a sua disponibilidade, sua primeira vez aqui no Hora do Esporte. Já fica o convite para um retorno, para a gente bater um papo aí, quem sabe na véspera aí do clássico contra o São José. A gente só deseja sorte, que o São José indo bem, a gente fica feliz, e se for mal, a gente está junto com o São José também, pensando sempre o melhor para a Águia do Vale. Eu agradeço o espaço, né? Obrigado pelo convite, estou sempre à disposição aí. Falando com o Celso, aí, a gente adequa aí horário, se não tiver horário de treino, a gente vai estar presente aí, é um prazer estar aqui. Maravilha, obrigado. Conversamos com o técnico Marcelo Marelli, o técnico da Águia do Vale. Já ficou o convite para ele voltar aqui no nosso Hora do Esporte. A gente vai para mais um rápido intervalo. Na volta tem destaques do esporte da nossa cidade para você. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com Hora do Esporte. Bacana, né? O bate-papo aí com o Marcelo Marelli. Todo sucesso para ele, para a nossa Águia do Vale. Mas, Bruno, olha só que notícia bacana. São José dos Campos terá uma delegação de 134 atletas para a disputa da etapa regional da 27ª edição dos Jogos da Melhor Idade, o JOME 2025, que será realizado no período de 23 de maio a 7 de junho. O congresso técnico da competição foi realizado em Taubaté e a novidade deste ano é que a competição não terá uma sede fixa, será realizada em 6 cidades diferentes: Pindamonhangaba, Taubaté, Suzano, Arujá, Campos do Jordão e São Sebastião. São José vai em busca do 13º título regional alcançado nas últimas 5 edições. Está buscando aí o hexa consecutivo e o 13º no geral, né? Conquistou em 2018, 19, 22, 23, 24. 2020 e 21 os jogos não foram realizados por conta aí da pandemia. São José será representado nas modalidades de atletismo, basquetebol 3x3 adaptado, bocha, buraco, coreografia, dama, dança de salão, dominó, malha, natação, tênis de mesa, vou me candidatar lá, hein? Truco, voleibol e xadrez. A novidade esse ano é justamente o basquetebol 3x3 adaptado. E São José vai com 2 equipes femininas na categoria A, que é de 60 a 69 anos, e B, acima dos 70. Ao todo, os jogos acontecem em 8 regiões do estado. Já a final estadual dos jogos está prevista para acontecer em São João da Boa Vista em setembro. O JOME é uma alegria, né, Brunão? O pessoal da melhor idade tem o Zé Geraldo que joga vôlei. Zé Geraldo foi um jogador, um ícone de seleção brasileira no basquete, hoje joga no vôlei, ele pega a bola assim no vôlei e faz assim, ó, na rede do outro lado. O Zé Geraldo mais alto do que eu, uma figuraça. Tem um atleta que é o mais velho da delegação de São José, Bruno, agora me foge o nome dele, o Paulo vai ajeitar, a gente vai fazer uma matéria com ele, 88 anos. 88 anos, ele participa no atletismo e dança de salão, deve ser um espetáculo, né? Quem participa também é a mãe do Cosme, nosso editor. É verdade. Também. A gente chama Dona de Dona Cosma. Exatamente, Dona Com todo Cosma. respeito. Carinhosamente chama de Dona Cosma, mas a mãe do Cosme também participa lá. E é muito bom, né, falar dos vovôs e das vovós que participam do JOME, porque a gente fala aqui das categorias de base do atleta cidadão, que o esporte acaba tirando e ocupando a cabeça dessa garotada, para que a garotada não se desvie pelo caminho aí. E para os vovôs e para as vovós, o esporte também ajuda a manter, né, a sanidade, porque às vezes a vovó fica lá em casa, assistindo TV, ou dormindo, enfim, não ativa o corpo e acaba sendo mais fácil aí ter uma doença, desenvolver alguma doença que acaba sendo prejudicial para a saúde da pessoa. Então, com o esporte, a pessoa se mantém ativa. Então, aí com 80 anos, né, pode esticar a vida aí por mais 20, chegar até aos 100, quem sabe. Então, é muito bacana os vovôs e as vovós praticando esporte. Imagina, o vovô e a vovó de 60 a 69 anos e acima dos 70 jogando basquete. Claro que é um basquete adaptado para a condição delas, mas mesmo assim está se movimentando. E por mais que seja aquelas modalidades que nem o truco, ou buraco, ou dominó, mas pelo menos está usando a mente ali
para exercitar. É muito bacana realmente o Jome, é uma festa e São José vai forte aí para essa disputa e claro, a gente vai dar todos os detalhes para você no decorrer da competição. Sucesso para os vovôs e para as vovós que representam São José dos Campos, tá certo? Brunão, pra gente fechar o Hora de hoje mudando de assunto, o São José Futebol Feminino, que não tá bem aí no Brasileiro da Série A2, vai disputar a Copa do Brasil de 2025. O clube participou do congresso técnico realizado pela CBF ontem pela manhã. No encontro, ficou definido que o São José, assim como as demais equipes que disputam o Campeonato Brasileiro Feminino da A2, entrarão na segunda fase da competição previsto para acontecer em 11 de junho, enfrentando os vencedores da primeira fase, que engloba os times da Série A3, mais o vencedor de Juventude do Ceará, do Sergipe, perdão, contra o Paraíso do Tocantins, que jogam agora no dia 21. A primeira fase já acontece no dia 28 de maio, com 16 jogos. E as adversárias do São José sairão por meio de sorteio entre os 16 times que avançarem aí nesta primeira fase. A competição será dividida em 7 fases, todas com jogos eliminatórios e em caso de empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis. Você está vendo imagens aí, ó? A última edição do torneio aconteceu em 2016, são essas imagens que você está vendo aí, quando o Audax Corinthians conquistou o título ao vencer justamente o São José na decisão por 3-1, o 5-3 aí no placar agregado. As joseenses são bicampeãs da Copa do Brasil, títulos conquistados em 2012 e 2013, mas esse ano vai ser difícil. Bacana que São José vai disputar esse campeonato, né? Vai ter um calendário um pouco mais cheio, né? Não vai ficar só preso, entre aspas, ao Campeonato Brasileiro da Série A2, até porque o São José não vai jogar o Campeonato Paulista e aí, consequentemente, também não a Copa Paulista. Então, para o São José é importante ter mais uma competição para movimentar as meninas e não ficar só com um calendário de uma competição apenas. Pois é, tomara que o São José tenha sorte aí no sorteio e pegue uma equipe equivalente ao São José nesta primeira fase para o São José, e a gente espera que o São José consiga pelo menos avançar uma fase dentro desta Copa do Brasil. Todo sucesso para as meninas, tá certo? Brunão, vambora? Vambora. Tá na hora. Brunão, um grande abraço para você, sempre um prazer dividir o Hora contigo, te aguardo na sexta-feira para a gente poder fechar a semana e deixar todo mundo muito bem informado sobre os esportes aqui de São José dos Campos. Foi um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte. Na sexta estaremos de volta. Tchau, vou tomar meu xaropinho agora. Vai tomar o seu xaropinho que a tosse está vindo. Nós vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Luizão, sempre um prazer também trabalhar contigo. Aê, o nosso soquinho maroto de toda segunda, quarta e sexta. O Luizão que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Brunão e Luizão, a gente volta na sexta-feira. De minha parte, grande abraço. Fique com Deus. Até sexta-feira. Tchau, tchau.